Gente, vamos dar início a mais um estudo, da Palavra do Senhor, um estudo compacto, e hoje nós vamos falar sobre o julgamento. O texto que nós vamos basear no nosso estudo é em Gênesis 3, de 8 a 24. Mas eu gostaria de ler para vocês Romanos 6, 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vimos na aula anterior que Adão e Eva sucumbiram à tentação de Satanás, foram seduzidos por Satanás e pecaram. Então, eles transgrediram a lei de Deus. Então, toda transgressão, ela será inevitavelmente punida. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 5:24, os pecados de alguns são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo que os de outros manifestam-se depois. Bom, então nós vimos que Adão e Eva eles pecaram, e por causa da sua transgressão, nós todos pagamos por isso. Então a serpente que tentou Eva, ela também foi julgada. Nós vimos que foi um julgamento completo ali pelo Senhor. Então a responsabilidade do homem pelo pecado. Então hoje muitas pessoas perguntam por que o homem deve ser responsabilizado pelo pecado, sendo que na realidade Satanás induziu ao homem a cair em pecado. Mas a Bíblia mostra claramente que a responsabilidade pelo pecado repousa sobre o homem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então Adão e Eva, ao usarem o livre-arbítrio dado por Deus, obedeceram a Satanás ao invés de Deus. Então Deus não os tentou, mas eles deixaram a Deus e desobedeceram por sua própria vontade. E é claro que Deus, segundo a sua boa vontade, permite que muitas vezes sejamos tentados para o nosso próprio crescimento, mas Ele jamais tenta com o mal. A palavra de Deus diz em Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Bom, então nós vimos que eles pecaram, que eles caíram em pecado, e todo pecado, ele inevitavelmente requer que o homem pague o seu preço. Então o veredito é a condenação eterna. E de forma alguma ficaria o homem livre das consequências, ou o fardo do castigo. Quer dizer, de forma alguma a gente vai ficar livre do fardo do castigo. Por isso que Jesus teve que vir e morrer na cruz pelas nossas vidas. Então, mediante o sacrifício de Cristo, nós vimos no Novo Testamento que Deus enviou o seu Filho, e lá no Velho Testamento, Deus foi tão misericordioso que Ele, a fim de nos redimir, Ele instituiu o sacrifício de animais pelo pecado. Então, hoje, nós aceitamos Jesus Cristo e que morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, e levou o fardo do nosso castigo e levou os pecados de toda uma humanidade. Então, o julgamento ele foi pronunciado por Deus. E nós vimos aqui que Deus primeiro falou a respeito da serpente. Ele disse assim, a serpente, um instrumento usado por Satanás para tentar o homem, recebeu o castigo mais severo de Deus. Embora a serpente fosse um mero instrumento nas mãos de Satanás, foi julgada mais severamente por simbolizar todas as forças do mal. É o que diz lá em Gênesis 3, 14 e 15. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui nós podemos ver que Deus abomina o pecado, pois o Senhor amaldiçoou a Satanás, o idealizador da obra de serpente. Jesus Cristo, segundo o plano redentor e gracioso de Deus para nós, o descendente da mulher, é a única esperança da humanidade. E qual foi o julgamento da mulher?
Em Gênesis 3,16 diz assim: a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz a teus filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então aqui nós podemos ver, neste versículo, que originalmente a dor da concepção, na hora do parto, não deveria constar no plano divino para as mulheres. Mas após o pecado de Eva, a concepção, geração e parto seriam acompanhados de dor e perigo e até mesmo risco de vida. Não apenas isso, mas como consequência do pecado, as mulheres foram sentenciadas, a passar a vida sempre anelando pela afeição do homem e sempre dependendo do homem. E qual foi o julgamento para Adão? Olha o que diz o Senhor. Ao homem disse: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19. Então Deus impôs o castigo da maldição e da morte sobre Adão, que desobedecera ao Senhor. Enquanto o espírito de Adão prosperava, tudo ia bem, o seu corpo era saudável. Quando o espírito de Adão morreu, toda a sua vida tornou-se um emaranhado de lutas, com suor, com espinhos e abrolhos. Enfermidades minaram-lhe a saúde, terminando por arrastá-lo à morte. Como nós lemos, o salário do pecado é a morte. Então, se alguém quiser ficar livre da maldição, seu espírito precisa primeiro nascer de novo e acertar a sua vida diante de Deus. E Deus também deu julgamento para a natureza. Olha o que Deus falou com respeito à natureza. Ao homem disse: porque destes ouvido a voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo. Mesmo versículo que eu citei antes. Então, eles haviam sido senhores, Adão e Eva, meu Deus, de todas as circunstâncias que haviam sobre a terra, tudo estava no controle deles. Quando caíram, perderam o domínio sobre essa circunstância, e a terra então foi julgada. Todas as criaturas sob o governo de Adão também foram julgadas. O solo fértil tornou-se estéril. A terra, antes recoberta de formosas árvores frutíferas, estava agora revestida de espinhos e abrolhos. Então, por causa do pecado do homem, suas circunstâncias e a terra foram amaldiçoadas, e o mundo todo ainda sofre. Desde então, tudo que o Deus tem estado aguardando é a libertação da ruína, conforme disse Paulo em Romanos 8, de 18 a 23, que nós vamos ler. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estou certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse em dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos
interiormente aguardando a redenção do nosso corpo. Então, o Senhor aguarda a redenção dessa terra. Então, nosso Deus, ele julgou os transgressores com a sua justiça. O julgamento, ele se manifestou como castigo. Todavia, Deus não se limitou a julgar o homem, mas proveu um plano redentor para livrá-lo da transgressão, do julgamento e morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele tem um plano redentor desde o início para as nossas vidas. E Ele só aguarda que nós nos derramemos diante da Tua presença, que nós entregamos nosso coração ao nosso Deus, que buscamos dEle a direção para as nossas vidas. E então Deus pode mudar toda a história, toda a nossa história. Nós vamos ter a eternidade para desfrutar, né, das bênçãos de Deus. Um dia essa terra será transformada, como nós vimos na palavra, ela vai ser transformada. Então, amados, busque a Deus, derrame-se na presença do Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele tudo fará. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Deus os abençoe. E aguarde o nosso próximo vídeo. Vem aí o nosso último vídeo dessa série de Gênesis. Depois nós estaremos lançando alguns outros. Fiquem em paz. Deus os abençoe.